Saudações a todos, muito bem-vindos ao primeiro episódio do RITCast de Relações Internacionais, denominado Entrevista com Individualidades. E para o primeiro episódio, que é o episódio de estreia, nós teremos entrevista com a vice-reitora para a área administrativa da Universidade Joaquim Chano, a professora doutora Ana Maria Nhambu. Muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. É uma honra participar neste LeadCast. Muito obrigada. Bem, professora, para nós começarmos este episódio, eu gostaria que falasse um pouco de si, contando a sua história de vida. Poderia nos contar sobre a sua infância? Bom, a minha história de vida é longa, está quase a completar 6 décadas. A minha infância, uma infância normal de uma criança de campo. Eu nasci na Catembe, onde os meus pais eram professores, ambos professores, minha mãe e meu pai, professores do ensino primário. Nasci numa missão e tive uma vida normal, igual à de qualquer criança do campo. Embora nós fôssemos filhos de professores, nós vivíamos na aldeia e ali nós nos envolvíamos com as crianças da aldeia, brincávamos, e até era conhecida como Maria Rapaz, porque eu brincava com os rapazes na caça de pássaros, na pesca, e isso eu acredito que fez de mim a pessoa que eu sou hoje, com vivências diferenciadas. Mas também como professores, os meus pais iam sendo transferidos de um lugar para o outro. Então a minha infância, ela começa na Catemba até os 10 anos e depois da Catembe passo para Matola. E fez muita diferença passar para Matola porque eu era criança do campo e passo para um ambiente citadino. Isso faz alguma diferença para uma criança. Há uma série de brincadeiras que nós fazíamos na Catembe que já não aconteciam na Matola, como ir caçar pássaros, como ir à pesca. Mas desenvolvemos outras brincadeiras que também vínhamos fazendo na escola, como jogar ao ringue, jogar a neca, jogar a bola. E essas brincadeiras passaram a ocupar mais espaço do que aquelas que eram características do campo. Sim, muito obrigada. E onde é que fez o ensino primário, secundário, tendo em conta que passou por uma mobilidade, não é? Esteve na Catembe, foi a Matola. Que instituições frequentou? Na Catembe, eu frequentei a escola primária Nossa Senhora das Mercedes. É uma escola que hoje é conhecida como Escola Primária de Chamiçaba. Eu não nasci no Chamiçaba, eu nasci no Ensine, mas depois os meus pais foram transferidos para a missão de Chamiçaba, então foi lá que eu fiz o meu ensino primário até a terceira classe e venho frequentar a quarta classe já na escola primária de Bagamoio, na Matola, de onde depois passei para a escola secundária da Matola. E durante a sua adolescência e juventude, que experiência marcante teve e que lhe levou a seguir a carreira acadêmica? Hã, eu faço depois a minha adolescência, porque eu começo o ensino secundário na Matola, mas depois passamos para Namacho. Então eu já vivo as partes mais marcantes da adolescência é Namacho. Ali a grande marca é os cadernos dos versos, não é? As canções, os poemas de amor, aqueles que nós transcrevíamos, fazíamos tudo bonitinho nos nossos caderninhos e partilhávamos entre colegas. E se calhar o primeiro namorico, eu não lhe vou chamar namoro, mas a primeira relação, manifestação de sentimento que é próprio
da adolescência, eu posso dizer que provavelmente eu tive uma adolescência que se prolongou, porque eu termino o ensino secundário aos 17 anos na Namaja e venho para a Escola de Formação de Professores aqui no bairro da Machaquena, acho que era Felipe Elija Machava, mas na verdade eu fui obrigada a amadurecer porque já estava formada para ser professora, mas as minhas atitudes ainda não eram tão maduras, tão da faixa da juventude. Eu vim aprender a controlar as minhas emoções, a controlar aquele desejo de brincadeiras, de criança quase, porque os professores diziam: você está-se a preparar para ser professora. Você tem que crescer, tem que amadurecer. Então, esses são os momentos, as coisas, digamos assim, marcantes dessa transição da adolescência para a juventude. Crescer porque me dizem que estou a fazer 2 anos para depois ter uma responsabilidade de tomar conta de uma turma, tomar conta de crianças. Tanto assim que de tanto receio de não fazer bem, não ser boa professora, eu ainda no segundo ano de formação fiz questão de ir dar aulas na escola secundária de Malangalém, porque eu queria aprender a ser professora antes de estar lançada sozinha com uma turma. Então, ali na escola secundária de Malangalém, eu tinha 2 turmas e comecei a praticar aquilo que eu aprendia na escola de formação de professores. Mas atenção, eu não queria ser professora, eu queria ser doutora. Ok. E na minha infância, o único doutor que eu conhecia era um médico. Então, por conta disso, eu queria ser médica, porque eu queria que me chamassem doutora Ana. Esse era um sonho muito grande na minha infância, nas brincadeiras com os amigos e com os meus irmãos. Eu sempre queria posicionar-me como a doutora. E o meu pai, que era professor do posto, na altura chamavam professor do posto, era formado no Alvor, ele também fazia os cuidados primários de saúde lá em casa. Então, o médico vinha de vez em quando para supervisão com aquela bata branca, aquele sapato branco. Então, aquilo me apaixonava. Eu queria ser doutora e não via a possibilidade de ser doutora na minha infância. Não via a possibilidade de ser doutora sendo professora como os meus pais. Eu queria ser mais que os meus pais. Para ser chamada de doutora. Exato. Então, temos aqui o sentido de responsabilidade que surgiu muito cedo na sua vida e também o perfeccionismo, porque antes de começar a sua carreira já estava lá a, a, a treinar. Então, eh, e nesse processo de estudo, preparação para a sua futura profissão, quais foram as disciplinas que mais marcaram, aquelas que mais gostava e aquelas que não gostava? Eu gostava muito do professor Spelli. O professor Spelli era alemão e ele lecionava a disciplina de pedagogia. E, e ele tinha muita consciência da nossa necessidade de aprendizagem. Eu falei de mim, de ter ido para a formação de professores. Primeiro, não queria ser professora. Essa era a realidade da maioria dos meus colegas na turma. Segundo, muitos de nós tínhamos mais ou menos esta idade, a caminho dos 18, ainda não tínhamos 18, tínhamos 17, a caminho dos 18. Então, eram as duas coisas juntas. O fato de que nós não queríamos ser professores, por um lado, mas também porque tínhamos a idade que tínhamos. Mas aquele professor, ele sabia tomar conta de nós, mais do que ensinarmos pedagogia, ensinarmos como deveríamos agir como professores no futuro. Ele cuidava de nós. Ele reconhecia que nós precisávamos daquele cuidado, provavelmente para aprendermos também a cuidar dos nossos alunos. A outra disciplina que eu gostava era marxismo-leninismo. E o professor chamava-se Carlos.
É interessante. E usava barba como a barba de Karl Marx. Eu vi as fotografias de Karl Marx pela primeira vez nesse processo de formação e olhava para o meu professor que se chamava Karl e a falar de Karl Marx, a falar do marxismo-leninismo, então era algo e a forma como ele ensinava a filosofia marxista, quando ele dizia, Karl disse que, mas depois ele repetia como se ele próprio fosse Karl Arpa, Karl Marx. Eram dois professores alemães que me marcaram. Mas tive uma professora moçambicana, a Cristiana Casimiro. Essa despertou em nós a possibilidade de sermos professores com uma visão mais integrada. Nós estávamos a fazer o curso de português, estávamos na turma de português. E ela ensinou-nos a ensinar gramática a brincar, fazendo teatro, cantando, fazendo jogos, e isso foi marcante. Estes três professores, na minha formação profissional, foram bastante marcantes. É bem interessante, não é? Termos estas memórias para a vida toda, que começam ali no processo de ensino-aprendizagem e também transmitimos para os nossos estudantes aquilo que melhor colhemos, não é? Então, professora, diz que não queria ser professora, queria ser doutora, mas existiu aquele momento decisivo, ok, eu vou seguir esta carreira. Qual foi esse momento? Ah, eu não decidi seguir a carreira. Eu fui colocada para seguir a carreira. Porque naquela época nós não escolhíamos o que seguir. Em cada etapa do fim de um ciclo de estudos, o governo planificava centralmente. Estamos na época da planificação centralizada, onde o governo sabe que vai precisar de professores, vai precisar de médicos, vai precisar de enfermeiros, vai precisar de profissionais para as diferentes áreas. E sabe-se quantos alunos vão terminar o ensino secundário e qual é a idade que eles têm. Então, consoante a sua idade, era colocado para uma área profissional ou para continuar os estudos. Ora, quando eu termino a nona classe, o meu nome sai para a formação de professores. Para ser doutora, para ser médica, né, que era o único doutor que eu conheci até essa altura. O meu sonho ainda era ser médica. Eu tinha que vir para a cidade de Maputo, vir na marcha para a cidade de Maputo para fazer a 10ª e a 11ª classe para depois entrar para a universidade. Entretanto, eu fui colocada para a formação de professores. Então não tinha escola. Mas não era uma profissão que eu desdenhasse, porque eu vivo na escola. Eu nasço e cresço na escola. Nós vivíamos na escola. Até eu completar o meu ensino primário, nós vivíamos dentro da escola, literalmente dentro da escola. A escola primária de Bagamoio, aqui na Matola, para não falar só da missão, né, que é todo o quintal, mas a escola primária de Bagamoio, aqui na Matola, ela tinha também dentro do seu quintal a residência do diretor da escola. Então, meu pai é diretor da escola, eu vivo na escola, eu acompanho a dinâmica da escola. Eu até gostava de ensinar os outros, ajudar no processo da aprendizagem. O que eu não queria era a profissão dos meus pais. É certo. Professora, e como é que foi o seu trajeto, até chegar ao cargo atual de vice-reitora da Universidade de Sano para a área administrativa e financeira? Visto que não queria, mas por imposição, não é? À época assim ditava, foi colocada nesta profissão. E como é que chega? Qual foi o seu trajeto até chegar à posição atual que ocupa? Eu tenho um mentor excelente, que é o meu pai. Quando sou colocada para a formação de professores, eu fui para casa muito revoltada. Eu disse ao meu pai: o meu nome saiu na lista para ir para a formação de professores. Mas o pai, os meus amigos disseram
aquilo. Provavelmente o meu pai podia mudar a situação, porque o meu pai era diretor distrital da educação. E, então os meus amigos disseram que o pai pode interferir. Meu pai disse-me que não, ele não iria interferir. Eu acho que este é um exemplo de integridade, um exemplo de lealdade para com a sua função no Estado. E o que ele me disse foi: vai para a formação de professores. Olha para o teu pai. O teu pai é professor do ensino primário. O teu pai não fez mais do que o curso de formação de professores de posto no Alvor, que era um curso de 4ª classe mais 4 anos. Mas o teu pai depois foi fazendo aperfeiçoamentos. Hoje o teu pai é diretor distrital da educação. Há pessoas que até têm formação superior, mas que não têm o nível de responsabilidade que eu tenho. Então, vai para a formação, primeiro, com responsabilidade. Segundo, com a consciência de que o país precisa de ti. Em terceiro, sabendo que se tu fizeres bem o que tu tens como tarefa, como missão neste momento, tu podes progredir. Então, para mim, esta conversa jamais se vai apagar da minha memória e marca então todo o meu percurso de onde quer que eu esteja, procurar fazer o melhor, dar o melhor de mim, aperfeiçoar-me, continuar a estudar para encontrar um lugar cada vez melhor naquilo que é o desenvolvimento da minha carreira. Então, eu fui, depois daquele ano, como eventual na escola secundária de Malhangalém, terminado o curso, fui colocada na escola secundária de Marraquém, que não é a escola que existe hoje. Nós tínhamos apenas 3 salas da escola primária e criamos 8 turmas naquelas 3 salas, onde havia sempre uma turma fora da sala de aula. Uma das boas memórias que eu tenho, porque uma das minhas alunas, que hoje é docente aqui na universidade, ela me lembrou, eu já nem me lembrando. A doutora Zaida Matola, que está na FEM, ela foi minha aluna. E ela disse-me: doutora Ana, ainda se lembra da canção que nos ensinou? E ela começou a cantar. Por quê? Porque aquela turma, eu cheguei no 2º ou 3º ano de funcionamento da escola neste regime, mas aquela turma que ficava fora da sala de aulas ficava sempre abandonada. E eu que vinha com aquela experiência da professora Cristiana, aquela professora de português, eu fiz questão, porque eu era professora de português, de introduzir atividades de ocupação da turma que estivesse fora da sala de aulas, que incluía poesia, música, dança e desporto tradicional. Começamos a jogar damas, chuva e tudo mais. E isto aqui também fazia parte de mim, cuidar das crianças. Não ver as crianças a brincarem de qualquer maneira no período de estudo, mas colocá-las para aprender. Dali eu fui trabalhar na escola secundária da Pulana, porque era muito penosa, eu trabalhava em Marraquém, mas vivia na cidade. Então tinha que me deslocar todos os dias da cidade para Marraquém, numa altura em que não havia transporte. Então, vou para a escola secundária de Marraquém, da Pulana. De lá, eu sempre tinha em mente, tenho que continuar os estudos. Eu tenho que ser doutora. Eu já sabia que podia ser doutora, mesmo sendo professora. Então, e esse bicho de doutora Ana não saía da minha mente. Mas naquela altura, para poder estudar, havia planificação e era muito controlado. Primeiro tinha completado 2 anos de trabalho, que era o tempo igual ao tempo da formação anterior. Eu já tinha completado os 2 anos de trabalho, mas havia outros colegas que tinham terminado os estudos há mais tempo. Mas uma das colegas, que por sinal era diretora pedagógica, saiu o nome dela para continuar os estudos. Ela não estava interessada.
Então tivemos que requerer e fazer a permuta. Foi assim que eu comecei um semestre na UP, mas eu queria mais. E abriu-se uma possibilidade de ir fazer a minha licenciatura em ensino de língua portuguesa. O curso é Língua e Cultura Portuguesa, mas uma vez a cultura me persegue, eu vou fazer Língua e Cultura Portuguesa em Lisboa, na Universidade Clássica de Lisboa. Então, quando eu volto, a escola secundária já não me completava. Eu queria fazer algo diferente e transfiro-me para o Instituto Nacional de Desenvolvimento de Educação. Para mim, o INDE foi uma escola porque eu já não estava na sala de aulas, mas estava na investigação educacional e aprendi bastante. Aprendi a não focar-me só na língua portuguesa, aprendi a focar nas questões de interdisciplinaridade, matérias transversais, como educação para a saúde sexual e reprodutiva, educação da rapariga, e na prática, ao mesmo tempo que nós fazíamos a profissão, tornamos-nos ativistas. Eu tornei-me ali também investigadora educacional, mas ao mesmo tempo ativista para a educação da rapariga, ativista para a educação dos jovens em matéria de saúde sexual e reprodutiva. E dali estava a ser fundado o Instituto Superior de Administração Pública, o ISAP. Incluso-me com o Dr. Oscar Monteiro, que era presidente da comissão instaladora, numa atividade de formação de curta duração. Ele gostou da minha atuação e disse: não, nós precisamos no ISAP, no projeto ISAP, de alguém que pense a organização da formação como um todo. Foi assim que eu passei a colaborar com o ISAP. Durante 4 anos, eu dedicava 2 dias por semana, mantendo-me no porque eu gostava tanto do que fazia. Eu sou muito agarrada às coisas de que gosto. Eu gostava tanto do trabalho que fazia no INDE que não queria transferir-me para o Ministério da Administração Estatal. Eu fui transferida quase que por pressão, porque eu estava fazendo o meu trabalho para o projeto ISA e continuava no INDE. É o ministro Chomera, quando ele se torna ministro da administração estatal, que me chama e pergunta: por que tu estás neste vai e vem? Tu és funcionária do Estado, podes vir para cá por uma mobilidade. E é ele que concede eh, desencadear o processo da minha transferência sem eu saber. Falou comigo sim, mas eu não lhe disse que sei. Mas ele mesmo assim desencadeou o processo de transferência, eu sou transferida para o ISAP. E depois da criação do ISAP, torno-me a primeira diretora acadêmica do ISAP. Mas o bicho do aperfeiçoamento nunca saiu. Além do mais, eu já sei que um mestre não é doutor. Eu quero ser doutora. Então é assim que eu vou fazer o meu doutoramento no Brasil. Quando volto, como eu fiz a minha pesquisa também na área de avaliação educacional, avaliei um dos cursos que o ISAP oferecia, avaliei, propus um modelo de avaliação qualitativa da formação profissional em administração pública, fui convidada para o CNAC e presidi o CNAC por 6 anos e do CNAC eh, fui então convidada para a Universidade de Joaquim Chissano, que para mim vir para a Universidade de Joaquim Chissano é uma espécie de regresso, porque eu faço parte do ISAP. Exato, é uma trajetória muito interessante, certamente. E uma vez na Universidade Joaquim Chissano, como é que é exercer esta função? Porque é tudo novo, era diretora acadêmica, transformou-se agora na vice-reitora para a área administrativa e financeira. E como é que é exercer esse cargo de vice-reitoria? Hum, o interessante é que estando no ISAP, eu aprendi muito sobre as áreas comuns da gestão pública, desde a gestão de recursos humanos, gestão financeira, aquisições, e todas as áreas comuns da administração pública faziam parte da matéria de formação
dos cursos que ajudei a organizar. Porque o meu trabalho no ISAP era mesmo trabalho de curriculista. Eu já era mestre em currículo quando fui para o ISAP, então o meu trabalho era ajudar os docentes das várias áreas a organizar os seus módulos e a adotar metodologias ajustadas à filosofia do ISAP, que é uma filosofia de formação profissional. Então, isso obrigou-me a estudar todas as matérias do ISAP, mesmo sem estar a estudar para uma certificação, mas eu tinha que ler os conteúdos para poder aconselhar melhor em termos de como organizar os seus módulos. E, ao mesmo tempo, quando eu estava no Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior, o presidente do CNAC, ele ele dirige o colégio, não é? Que é o conselho, mas ao mesmo tempo dirige a instituição. O CNAC não tem um diretor da área administrativa e financeira, tem um chefe de departamento da área administrativa e financeira. Ora, o ordenador de despesas é o presidente. E eu nunca eh, quero tomar decisões sobre processos que eu não conheço. E não tive a oportunidade de aprender sobre os processos administrativos. É verdade que quando fui convidada para vice-reitora, não me tinha passado pela cabeça que seria vice-reitora para a área administrativa. Porque o convite pelo presidente da República foi: vai para a Universidade Joaquim Chissano como vice-reitor. E eu pensava que estava a voltar para a gestão acadêmica. Só quando cheguei à universidade é que eu soube que já havia um vice-reitor para a área acadêmica e eu seria vice-reitora para a área administrativa. Mas para mim não foi difícil, porque eu já tinha algum domínio naquilo que são as normas de gestão das áreas comuns da administração pública, que são sobretudo áreas de administração. Então, foi preciso, sim, rever, foi preciso, sim, sentar com os colegas. Eu ainda me lembro, estava a Elda como secretária da diretora do DAF. A primeira coisa que eu lhe pedi foi: organize-me um dossiê com todas as normas ligadas às áreas de gestão que vão ficar sob minha responsabilidade. Que era para eu não atualizar em termos de normas o que é específico para o ensino superior. Acho que o que me facilitou a integração é exatamente essa vontade de aprender. O que eu não sei, eu aprendo. O que eu não sei, eu pergunto. Quando alguém me coloca uma questão que eu não sei responder, eu sei dizer que, olha, não lhe vou responder agora porque ainda vou me informar. E dessa forma vou aprendendo e continuo a aprender até hoje. Interessante esta abertura para a aprendizagem contínua, tipo dos professores. Eh, Qual foi o maior desafio que enfrentou? Já tinha o domínio do modelo de gestão, mas estava num ambiente novo e tanto que procurou saber quais eram as normas que vinham sendo usadas no espaço novo, mas certamente enfrentou alguns desafios. Quais foram os principais desafios que encontrou? O principal desafio não tinha muito a ver com os procedimentos com as normas em si, porque a gestão administrativa do aparelho do Estado funciona com base em normas. O que mais me criou dificuldades foi o fato de que nós tínhamos uma instituição resultante de uma fusão mal conseguida. Quando eu cheguei à universidade em 2020, nós não tínhamos uma universidade, nós tínhamos ISRE e ISAP. E, e a pelejar por protagonismo, a pelejar por um espaço. E nós não tínhamos conseguido traduzir em realidade o sentido de fusão. Porque quando se faz fusão, acaba o velho e começa algo novo. Usa-se a matéria-prima dos antigos para construir algo novo. E este novo ainda não existia. Eram duas instituições com cultura diferente. Havia um ISAP muito regrado na gestão e havia um ISRE
perdoa a expressão que vou usar, com alguma indisciplina de gestão. Estou a falar da gestão administrativa e da gestão financeira. E era preciso pegar estes dois e encontrar um ponto de equilíbrio. Esta foi a maior dificuldade que eu senti para fazer a gestão administrativa na Universidade Joaquim Chissano. Mas, ao mesmo tempo, eu me dei conta que se calhar foi melhor eu ter vindo para a gestão administrativa. Porque se eu estivesse na gestão acadêmica e estivesse outra pessoa que não tivesse o jeitinho, porque ali já não se tratava só do profissionalismo, era preciso encontrar um jeitinho para puxar os dois lados e trazer para um lugar e procurar dizer aos colegas: olha, vamos lá construir uma cultura de gestão administrativa. Então criamos um fórum, porque a pergunta seria como é que conseguiu ultrapassar isso? Isso. O que nós fizemos foi criar um nosso fórum de coordenação, que formalmente não existe. Começamos a fazer reuniões eh, quinzenais com os diretores das áreas de gestão administrativa. Mas depois percebi que não havia também a cultura de disseminar. Reunia com os diretores, falávamos, mas a informação não chegava. É problema de comunicação. Exato. E quando não há esta cultura, a gente nem se dá conta que está a cometer um erro. Então, o que é que eu fiz? Alarguei o meu fórum de coordenação para os chefes de departamento. Continuamos a reunir quase que quinzenalmente para irmos construindo uma forma de estar. E foi muito interessante porque adotei uma fórmula de capacitação que só mais tarde é que os colegas compreenderam que estava efetivamente num processo de capacitação para a harmonização dos métodos de trabalho. Semanalmente passávamos estes vídeos que passam muitas vezes no WhatsApp, que parecem insignificantes, mas que alguns são tutoriais para cultura, relacionamento interpessoal, relacionamento institucional. Então fomos fazendo isto e começamos a perceber que não, alguma coisa estava a mudar. Mas outro grande desafio é de entendimento comum. E isto já melhoramos, mas ainda precisamos aperfeiçoar. Aperfeiçoar o entendimento comum e até o cuidado com o outro. Um pouquinho de solidariedade para com o outro, um pouquinho de empatia para com o outro. Eh, a gestão administrativa num ambiente em que parece que cada um puxa a brasa para a sua sardinha é muito complicado. Porque ao mesmo tempo que os outros tentam puxar para a sua sardinha, eles pensam que o outro também está a puxar. Então, quando a gente chama atenção para o cumprimento das normas, dá a impressão que queremos prejudicar alguém e isto melhorou bastante, mas ainda precisamos de aperfeiçoar. Interessante. É um ambiente que era muito competitivo e torna-se cada vez mais cooperativo, mas há necessidade de melhorar mais a cooperação e certamente que a gestão ganha, acima de tudo, acima de tudo. Eu não diria que era um ambiente competitivo, porque o ambiente competitivo é positivo, no sentido de que cada um tenta fazer o melhor, mas sem descurar da cooperação, sem descurar da colaboração. Era um ambiente de competição, que é diferente. Então, o ambiente, a equipa, ela pode colaborar e pode se construir e ser de alto desempenho quando ela adota um modelo competitivo. Os melhores se mostram, mas os melhores não se mostram para subalternizar os outros. Eles se mostram num ambiente em que se apoiam mutuamente para todos, porque todos querem ser os melhores. Aliás, é isso que diz a visão da Universidade Joaquim Chissano. Queremos ser referência. Perfeito.
Então, Magnífica, neste processo de transformação dos indivíduos que trabalham nas direções por si comandadas, posso assim dizer, qual é a abordagem do gênero que tem usado? Porque encontrou mais mulheres, mais homens, quem é que está lá e como é que transformou esse ambiente, tendo em conta a abordagem de género? Bom, a universidade no geral parece que é mais masculina e nos cargos e isso permanece, tende a melhorar. Mas eu encontrei uma área de gestão administrativa que era mais masculina do que feminina. Mas, devido ao meu, background de ativista, e para mim a questão de equidade de gênero, a questão de igualdade de oportunidades e a questão de empoderamento da mulher é uma causa. E eu não faço esforço para promover isto. E eu encontrei mulheres fortes, a Célia, a Naona, depois veio a Miss Ladies quando saiu a Célia. São mulheres fortes, elas têm um caráter bastante forte para superar qualquer tentativa de reduzir o valor delas por serem mulheres ou por outra razão. E eu também lhes dou sempre eh, este, este espaço. Há de se lembrar que a primeira política que a universidade aprovou para a gestão administrativa foi a política de gestão financeira, comandado por uma mulher. Era a Naona, era a Rafaela e tinha o Said, né, que era o adjunto da Naona. A Naona era era a coordenadora, o Said era o coordenador adjunto, mas estavam ali duas mulheres fortes a puxarem e quando nós concluímos a nossa política e estratégia de gestão financeira, eu partilhei com outros colegas vice-reitores financeiros e eles disseram: Uau, quem vos ajudou a fazer isto? Eu disse: Nós fizemos. E- e- eu tenho esse orgulho de eu trabalhando com mulheres, eu quero ver a mulher eh, a brilhar, não que seja para ofuscar o homem, não, mas porque nós sabemos que temos uma cultura, temos uma tradição que coloca a mulher para baixo. Então, quando eu trabalho com a mulher, eu procuro colocá-la a brilhar. Ela tem que ser estrela. E ela tem que brilhar mais do que eu. Por quê? Porque eu já fiz o meu caminho. Eu já estou quase a sair do, do sistema. Não é? E é preciso que as mulheres mais novas elas brilhem, elas encontrem um espaço e nós temos que deixar essa alegria no lugar por onde passamos. Onde quer que eu passe, eu gosto de trabalhar com a mulher e gosto até de criar programas para valorização da mulher. Eu fiquei muito feliz, porque por onde eu passei, a semente de questões de gênero, no ISAP nós criamos 4 mestres em gênero. A Naona, ela fez doutoramento, inclusive doutoramento, ela já é doutora. Ela fez o doutoramento dela em estudos de desenvolvimento, mas a tese dela é sobre empoderamento da mulher, a mulher na economia. Então, isto é bom. E quando a gente sente que pode dar alguma coisa, e começamos a fazer aqueles nossos encontros também. Aquele nosso primeiro debate, não, 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 está aí o Dia da Mulher. Vamos lá refletir, qual é o lugar da mulher na Universidade de Joaquim Chissano? Vamos lá trazer este debate. Isto é para nós nos sentirmos como parte importante desta instituição, lado a lado com os homens. Muito bom, magnífico. Acredito que é muito bom reconhecer o potencial da mulher, não só olhar para a mulher como uma figura simbólica, decorativa, e esta sua ah, abertura para explorar os novos talentos e deixar brotar
as sementes que lançam também é de se louvar. Então, muitos parabéns pela sua atitude. Acho que é o grande legado, não é? Que vai deixar. Mas para além deste legado, quais são as grandes realizações que teve ao longo do seu percurso profissional até o cargo atual que ocupa? Bom, deixa eu ver, já fiz tanta coisa. Hum, o primeiro grande projeto em que eu me engajei, e eu posso olhar para trás com algum orgulho, mas ao mesmo tempo com alguma tristeza, porque o meu sentimento é de que não vingou tal como nós sonhamos. Foi quando eu me engajei no grande projeto de transformação curricular, o currículo do ensino básico, para o qual nós nos entregamos. Éramos uma equipa, cada um de nós dava um pedacinho de si. Aquilo era mais do que estar a exercer uma profissão, o que nós fazíamos no ILD. Era mais. Quando foi isso? ah, o projeto de transformação curricular, ele começa em 98 por aí, e o currículo ele foi generalizado em 2004 só para ver o percurso de produção de conhecimento, de aprendizagem que a gente fez para que construíssemos um currículo ou uma compreensão sobre o ensino primário, olhar para currículo não só como documento que depois é aprovado, mas como todo o processo que acontece na escola. Nós demos muito de nós, tanto para a formação de professores, como para o ensino primário em geral. A nossa tristeza é que o que está acontecendo hoje no ensino primário não reflete o esforço que foi feito naquela época. Quando o processo falhou, é algo que precisa de ser compreendido para podermos dar um salto qualitativo no nosso sistema de educação. O outro grande momento é começar uma instituição, começar o ISAP. Eu, quando olho para a ENAP hoje, mesmo sendo unidade orgânica da universidade, eu lembro-me como nós construímos o ISAP. Nós tínhamos um grande mestre, o professor Oscar Monteiro. Aprendemos a construir uma instituição de Estado que queria ser exemplo. Nós dizíamos que queremos educar pelo exemplo. Então, a questão da organização, a questão de não nos colocarmos numa situação, bom, eu sou diretor acadêmico, eu não faço isto, eu não faço. Nós fazíamos um pouco de tudo para implantarmos o ISAP. E eu, depois não vim, mandamos, uau, a instituição já existe, começou a ter casa, começou a ter mobiliário, começou a ter. A gente olha com um sentimento de gratidão. Fizemos acontecer. E acho que também tem como destino criar, porque eu fui a segunda presidente do CNAC. O primeiro presidente foi Eduardo Citói. Ele começou, ele implantou a equipa, criou a instituição, criou a entidade e criou o primeiro manual, deve conhecer um manual pequeno de avaliação de qualidade, que foi o primeiro. Mas eu tive a sorte de implantar um sistema de procedimentos. Portanto, criar um sistema de procedimentos, tomando em conta os vários subsistemas do Sistema Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior e participar e levar o CNAC a participar com um reconhecimento muito alto ao nível internacional. Em 2018, o CNAC fez uma avaliação internacional e isso permitiu-nos olhar e dizer: uau, afinal, estamos alinhados com o que está a acontecer no mundo em termos de garantia de qualidade do ensino superior.
Para mim, estes são marcos muito importantes, que eu olho assim com muita admiração, e isso também me providenciou a oportunidade de ser reconhecida como expert na área de avaliação de qualidade. Acredito que faço parte de uma lista curta de pessoas incontornáveis ao nível da região e no continente africano quando se fala de garantia de qualidade do ensino superior por conta desta experiência realizada sempre em equipa. Nada disso teria acontecido se não houvesse colegas comprometidos. Vamos, vamos, vamos. Não temos formação suficiente, mas vamos aprender a fazer fazendo e fazemos as coisas acontecerem. É de facto uma grande experiência, professora. E tendo em conta este processo de construção, não é? É tudo novo, um processo de construção e que depois não encontra continuidade, e também um processo de construção e que encontra reconhecimento a nível do continente. Como é que nós podemos olhar a universidade no futuro? Como é que eh, qual é a sua expectativa em termos de planos no que diz respeito a essa universidade do futuro, em termos de processo de ensino-aprendizagem, em termos de pesquisa e também a relação entre a universidade e a comunidade? É assim, um dos instrumentos que impulsionei e nasceu é o plano estratégico da Universidade Joaquim de Sá. E foi uma angústia chegar numa instituição de ensino superior que não tinha uma visão estratégica. Tinha a visão que está nos seus estatutos, mas não tinha pegado aquela visão e aquela missão que está nos estatutos para, a partir dela, construir um caminho. E construímos o plano estratégico da Universidade Joaquim Chissano. O futuro da universidade depende da nossa capacidade coletiva de não perdermos de vista o que definimos naquele momento. Nós construímos juntos aquele instrumento, todos, estudantes, docentes, CTA, todos. Nós só chamamos consultor para nos ajudar a fazer o cusqueamento, porque já tínhamos limitação na transformação do caminho que já tínhamos traçado em números, em valor financeiro. Como é que se faz isso? Nós não estávamos já e ficamos com receio de não fazer um custeamento correto. Aí é que contratamos uma consultoria, mas não foi para vir nos dizer o que devemos fazer. Nós já tínhamos definido o caminho que devemos seguir. Então, primeiro segredo para o crescimento contínuo da universidade é não perdermos de vista aquele caminho que nós traçamos. Traçamos um caminho, devemos seguir aquele caminho, onde nós dizemos: queremos ser referência no ensino, queremos ser referência na extensão, queremos ser referência na investigação. Então, todos nós precisamos de nos apegar a desafios muito fortes, que é o desafio, por exemplo, da exiguidade de recursos financeiros. Mas isso não nos pode matar. E eu hoje olho com mais alegria porque já discutimos menos. Houve uma altura que discutíamos muito, que alguns docentes diziam: não podemos fazer investigação porque não temos dinheiro para fazer trabalho de campo. Quem foi que disse que para fazer investigação tem que ir ao trabalho de campo? Ah, porque essa é soft, é investigação soft, não estou a colher dados. Mas por que nós não podemos usar as plataformas digitais e colher dados? Até porque quando nós vamos para o terreno, muitas vezes contratamos inquiridores que fazem os inquéritos por nós. O que fazemos é capacitar essas pessoas para elas poderem fazer o inquérito e colher a informação necessária e com essa informação necessária transformar em dados de pesquisa e realizarmos as nossas pesquisas.
porque a pesquisa que eu estou a fazer é financiada por outros e não pela universidade. Come on, mas você está a fazer a pesquisa dentro da universidade. Então, se está dentro da universidade, usa a energia da universidade, usa as máquinas da universidade Infraestruturas. e provavelmente se conseguiu o financiamento é porque está na universidade. Então, contabiliza isso também como parte do crescimento. Isso estamos a melhorar bastante. Melhoramos bastante nesse aspecto. Então, esta visão de que tudo aquilo que eu faço estando na universidade edifica a universidade, é isso mesmo que faz crescer a universidade. Sustentabilidade da universidade depende desta nossa criatividade de assumirmos que tudo o que nós fazemos em termos acadêmicos, porque somos membros desta comunidade acadêmica, está ao serviço da universidade. Eu disse há pouco tempo que sou reconhecida como expert. Onde quer que eu vá, eu levo a identidade de vice-reitora da Universidade Joaquim Chissano. Eles me convidam, eles pagam, mas quem falou lá é a vice-reitora da Universidade Joaquim Chissano. E por conta disso, a universidade vai ganhando confiança, vai ganhando amigos que depois dizem: que tal avançarmos nesta perspectiva ou naquela? É assim que nasceu o nosso projeto Todos. Estamos muito orgulhosos com uma equipa de 15 membros da nossa comunidade universitária engajarmos neste projeto, que é um projeto, curiosamente, de sustentabilidade, porque ele chama-se desenvolvimento, aliás, transformação para o desenvolvimento local sustentável. Ora, esta iniciativa de trazer um projeto de 3 anos para transformação, para o desenvolvimento local sustentável, o primeiro local que nós olhamos é a nossa própria universidade. Por isso que nós dissemos, no final deste projeto, além dos 15, nós temos que ter uma rede de docentes, investigadores, CTA da universidade, que sejam uma espécie de ativistas para o desenvolvimento. Porque quando eu assumo este esta missão, porque o ativismo é mais missão, né? Este querer fazer as coisas acontecerem. Nós vamos fazer as coisas acontecer e vamos olhar para a nossa universidade como um espaço de empreendimento. E vamos empreender e vamos fazer crescer a nossa universidade. Estou muito feliz porque estamos num projeto todos em parceria com as Caraíbas, que é Cuba, América Latina, que é Costa Rica, e ainda temos um grande suporte e amparo técnico europeu de várias universidades que vamos cruzando, e eu acredito que no fim deste projeto nós não seremos os mesmos. Aliás, mesmo agora, eu acredito que depois das nossas primeiras sessões internas, depois da sessão com as nossas especialistas, as duas que vieram para fazermos o kick-off das nossas tarefas, nós não seremos mais os mesmos. E mesmo em termos de reconhecimento, a forma como nós acolhemos, este foi o primeiro evento, a forma como nós conseguimos, como universidade, nos juntamos, a equipa, acolhemos aquele evento e realizamos as nossas tarefas, mesmo quando ainda tínhamos dúvidas, atalho para fazer o que mesmo. Olha, eles não nos encontraram zero. Vinham convencidos que vinham nos ensinar como realizar as nossas tarefas, mas encontraram-nos aqui já preparados para realizarmos as nossas tarefas. E no fim, o que me disseram as duas coordenadoras do projeto foi: Ana, estamos muito surpreendidos com a forma como vocês orientaram, como vocês organizaram o seminário. A tendência delas era de quererem apresentar o seminário na reunião de informativa, na sessão informativa. Eu disse: não, este projeto é nosso, nós vamos fazer a apresentação. No fim disseram: você fez melhor do que todas nós podíamos fazer. Então, é esta a expectativa, a perspectiva que eu vejo para a universidade, porque estamos a aprender fazendo coisas. E quem aprende fazendo
tenham mais possibilidade de deixar marcas, que vocês vão deixar marcas muito importantes nesta universidade. E muito obrigada, magnífica. É importante recordar aqueles que nos assistem que a Universidade Joaquim Santos está a implementar este projeto todos, conforme a magnífica esteve aqui a falar, e que está a trabalhar com universidades de Moçambique, que é a Uniluri, e também com universidades de outros países, Cuba e Costa Rica. É um projeto internacional e que, acima de tudo, a componente da sustentabilidade, como foi bem dito, está lá presente. E os meus parabéns por trazer este projeto à Universidade Joaquim Santos. Isto marca a consolidação da sinergia entre a Universidade Joaquim Santos e outra universidade nacional, e também as diferentes universidades a nível do sistema internacional. Moçambique está presente por via da Universidade Joaquim Santos. Meus parabéns. Mas também vejo que um aspecto fundamental do projeto todos é o fato de envolvermos as agências de garantia de qualidade dos 3 países. Significa que toda a experiência que nós vamos desenvolver, ela não vai ficar muito na UJC e na Unilúrio, porque o CNAC está lá. Os mecanismos de garantia de qualidade, de microcréditos, que é novidade, os mecanismos de construção de indicadores de qualidade, eles vão ser depois assumidos pelo CNAC, eles poderão depois transformar, poderão depois melhorar, mas vai ser impossível morrer por aqui, porque trouxemos as agências de garantia. Foi uma estratégia que nós adotamos no desenho do próprio projeto, porque o projeto foi desenhado numa perspectiva bastante dialogante, e numa discussão que nós fomos fazendo, uma das preocupações era: olha, a União Europeia gosta de financiar projetos sustentáveis. E no projeto, para ser sustentável, tem que envolver atores que vão garantir que tudo o que se produz permanece. Obrigada mais uma vez na construção de uma marca. Está a construir algo que vai marcar a todos. Magnífica. Tendo em conta que o Moçambique apresenta um cenário econômico desafiador, e estamos neste processo de construção e consolidação da universidade, eu gostaria de saber qual é a análise que faz do cenário atual econômico, e que desafios consegue identificar, e como é que a universidade pretende também superar, visto que tem o seu plano, mas para poder materializar, conta assim com os parceiros estratégicos, mas também tem esta componente que é o orçamento de Estado, que permite o funcionamento da universidade. Bom, a situação financeira do país e do mundo é desafiante, porque nós estamos aqui num país, podemos perceber que o país está em crise financeira, mas na verdade esta crise não é só do país, é do mundo. O mundo está em crise. Se olharmos para as medidas que Donald Trump está a tomar nos Estados Unidos, vamos perceber que o que ele está à procura é de fechar alguns pontos de fuga dos seus dólares para poder focalizar para o desenvolvimento do seu país, ou para aquilo que eles consideram mais estratégico como país. Então, nós temos que entrar na rotina daquilo que são as dinâmicas atuais do ensino superior. Atualmente, nenhuma instituição de ensino superior depende dos financiamentos diretos do seu Estado. As instituições de ensino superior são cada vez mais chamadas a serem criativas, a serem mais criativas e a serem mais empreendedoras, digamos assim. Ao mesmo tempo que se apela às instituições de ensino superior para formarem empreendedores, elas próprias têm que ser
empreendedoras. Então, ser empreendedor, o que é que significa? Tem articulação com aquilo que eu dizia que se nós estamos a pensar no desenvolvimento local sustentável, o primeiro local é a própria universidade. Significa que a universidade ela vai ter que se reinventar, vai ter que fazer reengenharias e não esperar que o orçamento do Estado, a curto prazo, vai crescer para suprir todas as necessidades de desenvolvimento. E nós somos uma universidade ainda em desenvolvimento, ainda em construção. E isso exige de nós muita criatividade. Mas nós temos patrimônio de base para investirmos, nós temos condições para investirmos, nós temos espaços, nós temos terreno em Pontador, nós temos terreno em Inhambane, estamos agora em processo de formalização de terrenos, dos terrenos em Inhambane. Nós temos um espaço amplo em Tchumene. Então, a necessidade que nós temos é de ativarmos mais a nossa criatividade, no sentido de usarmos todo este potencial. Temos pessoas, temos uma massa profissional jovem e o que eu sei é que o jovem é mais atrevido, é mais disposto a criar coisas novas. Então, o que nós precisamos de fazer aí nós mais é incentivar essa criatividade e premiar. Alguns pensam premiar. Premiar tem dinheiro, então está a dizer que não tem dinheiro, agora está a falar de prêmio. Não, o prêmio não é dinheiro. O prêmio é reconhecimento. Existem várias formas de reconhecimento. Ora, se um faz mais que o outro e não há nenhuma forma de trazê-lo à ribalta e dizer, olha o que este fez. Muitos espalharam, me entenderam. No ano passado eu não parava de falar do o diretor da escola diplomática. Eu não parava de Congol, do professor Congol. Quando as pessoas começavam a reclamar financiamento, a minha cadeira, eu disse, olha, lembram-se um professor Congolo se queixava quando começou a escola diplomática, ele não tinha cadeira para sentar, ele não tinha gabinete condigno. As pessoas diziam sim. Eu dizia, vão lá agora visitar o gabinete do Dr. Congolo. Não foi a Receita Fiscal que montou o gabinete do Dr. Congolo. Ele está ali. Por quê? Porque percebeu, levou algum tempo, mas quando ele percebeu, deu um clique. E quando deu o clique, ele voou. Ele fez as suas parcerias, os seus projetos de parceria e conseguiu. Em algum momento eu tive que chamá-lo e perguntar, olha lá, estas coisas todas que vamos comprar, no fim, serão de quem? Serão nossas ou serão da entidade que solicitou este projeto? Ele garantiu-me, serão nossas. Eu disse, então, tem certeza de que... Tenho certeza. Não avança. Então, nós precisamos de multiplicar a atitude do Congolo na universidade e trazer o Congolo como um role model. Porque se nós não fizermos isso, ele próprio pode acabar desanimando. Eu fiz. Ninguém viu o que eu fiz. Ninguém diz nada, ninguém me estimula. Não, eu fiz questão de ir lá visitar o gabinete. Uau, teu gabinete é melhor que o meu. Mas eu não tenho que ficar com inveja por isso. Ele trabalhou para merecer. Então, eu acho que a, a nossa universidade tem este potencial. Eu acredito que nós vamos ser, sim, a universidade de referência que queremos ser. Levamos tempo para o levantar? Levando. Mas acho que já levantamos. Estamos a andar e vamos chegar lá. Muito obrigada, magnífica. É interessante esta referência que faz à juventude e a mudança de mentalidade que também está com este grupo. Acredito que os produtores do Ritcast também merecem algum reconhecimento. Mas eu disse, olha só o que vocês conseguiram criar. Olha só, com muito pouco,
porque vocês solicitaram, porque vocês queriam fazer. Tudo começou com as conferências que vocês fazem, né? Isso, E aquelas simulações de sessões das Nações Unidas e tudo isso. Mas olha onde vocês chegaram. É verdade, é verdade. Este aparato aqui resulta da vossa criatividade, resulta do fato de vocês terem acreditado em vocês próprios. Nós podemos fazer algo diferente. Olha só o que estamos a fazer. Estamos aqui a gravar este podcast com os nossos próprios meios, nosso próprio pessoal. Precisamos de melhorar? Sim, podemos de melhorar. Alguém há de ver os nossos podcast. podcast e a dizer, uau, por que não investir mais ali? Quem sabe um dia não vamos criar o nosso canal televisivo, mas hoje as tecnologias elas permitem-nos fazer este tipo de coisas. O que precisamos ainda de fazer mais, reforcemos a disseminação, reforcemos a partilha dos links para as pessoas poderem acessar e saberem que estamos a fazer. E continuemos a brilhar. Sim, o Readcast, Podcast. o Readcast é também uma marca deste kickoff que já fizemos. Sim, nós levantamos, sim. E vocês têm muita energia e muito conhecimento. Eu admiro muito o vosso conhecimento. Eu às vezes encontro-vos no corredor e digo, as meninas, eu digo as meninas com muito orgulho, porque eu vejo como as meninas da UJC e os rapazes da UJC juntos vão fazer esta universidade ser muito mais poderosa do que já é. Muito obrigada, Magni. Acredito que é um desafio muito grande e já começamos a dar os primeiros passos. Estamos em processo de construção e a consolidação será muito melhor, certamente. E neste âmbito da inovação, gostaria de só questionar como é que vê a questão da qualidade no ensino superior, porque estamos a falar aqui de desafios que nós encontramos, mas temos também que eh, formar os nossos quadros e formar porque estamos cientes que o país precisa e a qualidade na educação é um grande desafio na atualidade e a qualidade no ensino superior também. Gostaria de ter a sua percepção acerca desta temática. Olha, eu quando acompanhava os debates sobre a, a ENDE, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, e a dado momento ouvi um deputado dizer na sua intervenção, para mim, a educação tem que ser prioridade número um. Eu disse, uau, que maravilha! E ouvir que a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, o sucesso da Estratégia Nacional de Desenvolvimento está na educação. A educação prioridade número um. E para mim, a qualidade tem que estar sempre lá. Mas a qualidade está sobretudo nas nossas mentes. Tem que ser construída na mente do estudante. Tem que ser construída na mente do CTE. Tem que ser construída na mente do docente. Tem que ser construída na mente do investigador. Tem que ser construída na mente da comunidade, dos gestores, ainda dentro da universidade, dos gestores. Se cada um de nós assumir qualidade como prioridade número um em tudo o que nós fazemos, porque a qualidade do ensino, ela não nasce só na sala de aulas por si só. Ela nasce de um compromisso individual, um compromisso interno que nos interioriza. A qualidade para mim é uma questão ética e mais do que administrativa, porque às vezes nós no ensino superior começamos a falar de qualidade quando com mais intensidade quando surgiu a implementação do Sistema Nacional de Avaliação de Qualidade. E ainda há mundos
que pensam na qualidade apenas por o CNAC há de vir exigir. Pensam nos indicadores de qualidade, nas evidências de qualidade, porque o CNAC, no âmbito da avaliação externa, há de vir exigir. No dia em que todos nós, como atores, Samora Machel dizia, a educação depende de todos, é tarefa de todos nós. Ora, todos nós interiorizarmos que em tudo que nós fizemos, a qualidade tem que estar lá. É o estudante que não vai fazer cábula porque vai estar preocupado em aprender, porque qualidade para o estudante é aprender algo de forma consciente. É o docente que não vai fazer nada que prejudique o estudante, que prejudique a aprendizagem do estudante, porque está consciente que a sua missão é assegurar que o seu estudante aprende, facilitar a vida do estudante no processo de aprendizagem. Eu não estou a falar de distribuir notas. Eu não falo de notas quando falo de qualidade. Quando falo de qualidade, falo da qualidade daquilo que eu posso aprender, da utilidade daquilo que eu posso aprender, da relevância daquilo que eu posso aprender. Então, para mim, qualidade é isto, é esta transformação que toda a sociedade moçambicana precisa. Toda a sociedade, desde o professor da escola primária, para que ele possa incutir esta ideia de eu estou na escola para aprender, a criança desde a escola primária. O que é que eu posso fazer para aprender mais? Quer dizer, estudar não é castigo. Estudar não é castigo. Estudar tem que ser prazeroso. Mas quem tem que criar esse ambiente prazeroso é o adulto, é o professor, em primeiro lugar. E nós podemos aprender com prazer mesmo na pobreza. Alunos embaixo da árvore não começaram hoje. Quantos estudaram embaixo da árvore e aprenderam e saíram com conhecimento? Por quê? Porque havia este ambiente de vamos aprender, este ambiente de cuidado com a criança. Ela veio aqui para aprender. E hoje eu não me sinto culpado quando de 30 estudantes passam 2. Eu devia sentir-me culpado. O que é que eu fiz ao longo do ano ou ao longo do semestre com estes estudantes? Uma autoavaliação. Exatamente. Tudo passa por aqui, porque alguns docentes, principalmente no ensino superior, até ficam felizes quando os alunos chumbaram. Chumbaram todos porque não sabem nada. Não sei. Ora, não sabem nada. O que é que você fez com eles ao longo do ano? Eles vieram fracos lá do ensino secundário. Sim, quando os recebeu fraquinhos, o que é que você fez? Para transformar. A partir do momento em que eles estão na sua turma, nas suas mãos, a responsabilidade pela aprendizagem deles é sua. Então, primeiro, identifique as suas fraquezas, ajude-os a superar as suas fraquezas, para depois poder ensinar a matéria seguinte do nível que você quer oferir. Você vai conseguir se fizer isso com cuidado, com acompanhamento. Mas eu tenho uma turma de 80. Dentre os 80, se calhar há 5 que podem lhe ajudar a assistir os mais fracos. É uma questão de adotar estratégias. Eu falo por mim. Eu fui fazer o curso de língua e cultura portuguesa. Eu sou criança e quando a independência veio, eu estava na terceira classe ou quarta, tinha 10 anos. Eu não estudei história de Portugal, mas eu fui estudar cultura portuguesa. A base da cultura de um povo é a história. Sabe como é que eu fiz para superar? Eu fui comprar o livro do 9º ano para poder compreender matérias de história de Portugal que tinham implicações para eu aprender matéria de cultura portuguesa, porque a cultura
tem uma base muito forte da história. Eu não entendia nada daquilo. Eu lia, as coisas não faziam sentido. Eu fui falar com o meu professor. Foi ele que me disse: Ana, se calhar precisas de comprar um livro do nono ano, compra o livro tal da editora X e lê. Se continuares com dúvida, vamos falar. Eu li, não precisei de voltar a procurar o professor. Comecei a engrenar nas matérias. Este é o exemplo de como, quando o seu aluno é muito fraco, detecta a fraqueza, faça o diagnóstico logo no princípio e dê-lhe a oportunidade dele aprender. Porque se ele tiver a oportunidade, ele vai aprender e vai se superar e até vai lhe surpreender. Muito interessante. Acho que é um desafio que coloca aqui, visto que falamos também da qualidade, como é que a nível nacional nós conseguimos colocar estes conteúdos da história que refletem a cultura do povo. Então, eu lembro que nos meus tempos estava lá, mas agora, e falou muito bem que trabalharam com uma estratégia que no final do dia não está sendo plenamente implementada. Eu acredito que estamos, se calhar, com um ambiente bom para retomarmos a estratégia. Primeiro, com muita alegria, ouvimos o presidente da República dizer, desde a campanha dele, que devemos dar educação cívica e patriótica para as crianças. Vamos trazer de volta. Não significa que não está lá no currículo. Está lá no currículo. Mas nós não estamos a fazer bem. Então significa que estamos conscientes que precisamos de trazer de volta. O currículo do ensino geral, ele tem 20% de espaço para as aprendizagens locais. Chamamos currículo local. Está lá. O currículo nacional são 80%. Agora, o desafio é capacitar os professores para que eles saibam usar este potencial e sermos também mais sérios na gestão escolar, desde o primário até a universidade. E na universidade também nos lembrarmos sempre que a nossa tarefa não é só ensinar as disciplinas tradicionais. Nós já estamos no bom caminho, né? Com o nosso projeto todos a ver, há tanta coisa que nós podemos trazer que se calhar até temos potencial para integrar mais disciplinas que existem, mas como nunca tínhamos pensado antes, não o fizemos. E nós, como uma instituição de ensino superior que faz parte de várias redes, a Universidade Joaquim Chissano é membro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, é membro da Associação do Fórum de Gestores do Ensino Superior no Espaço de Língua Portuguesa. Pessoalmente, sou vice-presidente deste fórum, é membro da Associação das Universidades Africanas, é membro da SARUA, que é a Associação das Universidades da África Austral. Então, nós temos este ambiente todo muito bom para reforçarmos através da nossa internacionalização, por um lado, darmos a nossa experiência aos outros, que é muita. Às vezes nós nem nos damos conta da fortuna que nós temos na nossa universidade em termos de conhecimento e de experiência, mas temos bastante. Vamos nos abrir, vamos dar aquilo que nós temos aos outros para deles também podermos colher mais e impulsionarmos a qualidade da nossa universidade. Eu tenho fé que vamos chegar lá. Vamos sim. Hã, professora, nós caminhamos para chegar para o final desta conversa que está sendo muito boa, e eu gostaria de pedir que dissesse, as suas considerações finais, que palavras tem aqui a deixar para aqueles que nos acompanham. Vamos. Eu vou dirigir-me em primeiro lugar à comunidade universitária da UJC que nos acompanha e dizer que, olha, nós temos o privilégio de estarmos numa grande universidade, uma universidade que tem história, porque nascemos em 2019 como universidade, mas nós temos história, que é a história do ISRE, é a história do ISAP,
e nós temos um patrono que é um símbolo nas várias áreas de conhecimento em Moçambique. Vamos explorar isso, vamos ter o orgulho de sermos parte desta comunidade e vamos interagir mais e partilhar mais, porque só quando interagimos é que podemos contaminar no sentido positivo, né? Contaminarmos naquilo que fazemos, cada um de nós tem algo de bom. Vamos tirar um pouquinho de bom de cada um de nós e vamos fazer a nossa universidade o melhor. Para quem não seja da comunidade universitária da Universidade Joaquim Chissano, dizer que é um prazer partilhar informação sobre a nossa universidade, porque nesta conversa, eu tive a oportunidade de falar de mim, mas sobretudo de falar de mim como membro desta universidade. Então, que terem bom proveito desta conversa. Muito obrigada pelo conhecimento. Conversar com a professora Ana é sempre bom. Nós aprendemos sempre algo muito especial. E sem dúvida que a sua carreira, assim o dita, sempre que conversa com alguém, tem algo a ensinar. Foi um prazer enorme. Em nome da equipe do Redcast, eu despeço-me de todos aqueles que acompanham este episódio e espero voltar a vê-los no próximo episódio do Readcast, na rubrica Entrevista com Individualidades. Muito obrigada e até a próxima.